27. Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles, e eu os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sobre a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram seu povo, ou matou assim como fez com aqueles que mataram seu povo? Com show e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste, no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. Este será todo o fruto do perdão, do seu pecado. Quando fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhados, como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Será e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária e é habitação desamparada e abandonada, como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados, então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque esse é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. A impertinência de Efraim será castigada. 28. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Contra os habitantes de Jerusalém. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão. Tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? Às crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como as crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra depois a outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras de frases repetidas, uma palavra depois a outra, um pouco aqui, um pouco ali.
Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo, que está em Jerusalém, porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor, seu Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Ficarei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio, da mentira e das águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites. Será simplesmente um horror ao entender a mensagem, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra e a sua obra alheia, para executar a sua tarefa estranha. Agora parem de zombar, para que as correntes os prendem. Não se tornem mais fortes, porque já ouviu o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sabedoria. Prestem atenção e ouçam a minha voz, e estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo os sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar, e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instruiu devidamente e o ensina, porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. 29. Jerusalém e seus inimigos. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu círculo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentações, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras, e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó, mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão dos tiranos como palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de ventos, tempestades e labaredas de fogo devorador. Como sonhos e visão noturna, será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte de Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa da bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês,
que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem vos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode uma coisa feita dizer do seu olheiro, ele não sabe nada? A redenção de Israel. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras dos livros, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres no meio do povo exultarão os santos de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente. Põe armadilhas ao que repreende no tribunal, sem motivo, negam ao justo seu dinheiro. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu a Abraão o disse, Jacó não terá mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel, e os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução.